Capítulo 2 – O quarto da espera. Clara estava sozinha no quarto, seus olhos perdidos na escuridão, embora não pudesse enxergar nada. O medo a envolvia como uma segunda pele, e sua respiração acelerada parecia ecoar pelas paredes vazias. As cordas, que antes prendiam seus pulsos, estavam agora jogadas no chão, e a mordaça havia sido retirada, mas a sensação de aprisionamento nunca foi tão intensa. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, o corvo viria. O som de seus passos naquele corredor largo ainda ressoava em sua mente. A cada instante, o coração dela batia mais forte. O quarto era silencioso, com apenas o som de sua respiração e o farfalhar das cortinas ao vento. Ela tentava se concentrar, ouvir os mínimos sons ao redor, mas não havia nada que pudesse fazer para evitar o que se aproximava. Clara tinha um pressentimento, uma sensação de que o corvo sabia algo que ela ainda não conseguia entender. O corvo, o homem que comprou sua liberdade. Ele sabia como jogar o jogo, sabia manipular os sentimentos e os desejos de quem estava à sua mercê. O problema era que ela não queria ser mais uma de suas mercadorias, não queria que sua beleza fosse usada para satisfazer os desejos de outros. Mas a escolha não parecia estar mais ao seu alcance. O silêncio foi interrompido por uma porta que se abriu lentamente. Clara ouviu o som de passos firmes se aproximando, e seu corpo enrijeceu. Ela não sabia o que esperar, mas o medo a consumia a cada segundo. Quando ele entrou, a atmosfera no quarto parecia mudar, como se o próprio ar fosse mais denso. O corvo estava ali, parado na porta, observando-a. "Você está com medo?" perguntou ele, a voz suave, mas carregada de um poder que Clara não podia ignorar. Ela não respondeu. O corvo deu alguns passos na direção dela, e, sem dizer mais nada, se aproximou. Clara sentiu o calor de sua presença, o peso de seu olhar. Ela tentava, em vão, recuar, mas o quarto estava pequeno demais para escapar dele. Ele se aproximou mais dela, os passos silenciosos, quase como se quisesse evitar interromper a angústia que se espalhava pelo ar. Clara sentiu o calor dele perto, e o coração dela disparou ainda mais. A presença dele era imensa, preenchendo o espaço com uma tensão que ela não conseguia evitar. Sem dizer uma palavra, o corvo parou ao lado da cama onde Clara estava. Ele a observava com um olhar penetrante, como se tentasse decifrar os sentimentos que ela escondia atrás das lágrimas. Mas, ao invés de agir com violência ou frieza, ele parecia curioso, como se a dor dela fosse algo que ele quisesse entender, ou talvez até saborear. "Por que chora?" Sua voz baixa e intrigante cortou o silêncio. Clara soluçou, sentindo o peso esmagador da presença dele. O medo crescia dentro dela, uma onda incontrolável que a fazia tremer da cabeça aos pés. Ele parecia gostar de seu desespero, como um predador que se deliciava com a vulnerabilidade de sua presa. "É melhor ficar comigo do que com eles", continuou ele, a voz calma, mas carregada de algo perigoso. Clara não respondeu. Apenas engoliu o soluço, apertando os punhos em um esforço inútil de se proteger. O silêncio se estendeu por alguns segundos antes de o corvo inclinar ligeiramente a cabeça, como se estivesse avaliando a próxima jogada. "Você já esteve na cama com um homem?" perguntou ele, a voz soando como uma lâmina afiada atravessando o ar. Clara sentiu o corpo todo endurecer com a pergunta. As lágrimas quentes desceram por seu rosto enquanto ela balançava a cabeça de forma quase imperceptível. Finalmente, com a voz quebrada pelo desespero, ela respondeu: "Não, nunca estive." Ele a olhou por mais alguns instantes, seu rosto permanecendo impassível. "Interessante", murmurou ele, o canto dos lábios curvando-se levemente em um sorriso quase cruel. "Então você ainda não conhece o prazer, ou a dor." Clara se encolheu ainda mais, como se quisesse desaparecer. A ideia de estar à mercê dele, de ser explorada daquela forma, era insuportável. E, finalmente, as palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse contê-las. "Por favor, não faz isso comigo", implorou, a voz embargada pelo medo. O corvo parou por um instante, como se a súplica dela o tivesse atingido de alguma forma. Ele inclinou a cabeça novamente, avaliando-a como se estivesse decidindo o próximo movimento.
Ele deu um passo à frente, abaixando-se até que seus olhos estivessem no nível dela, tão perto que Clara podia sentir a respiração dele. Eu não sou como eles, Clara, disse ele, suavemente, mas ainda assim com uma intensidade que a fez estremecer. Clara não respondeu, apenas continuou a chorar silenciosamente, o rosto molhado de lágrimas. Ele ficou ali por mais alguns segundos, apenas observando, antes de se afastar um pouco, ainda mantendo aquele olhar que parecia ver tudo. Não vou fazer nada que você não possa suportar, ele disse, enigmaticamente. Mas você precisa entender, não há escapatória. Ele se ergueu, caminhando em direção à porta, mas parou antes de sair. Virando-se ligeiramente, ele lançou mais uma frase no ar, carregada de algo que Clara não sabia se era uma promessa ou uma ameaça. Amanhã será diferente.